tópico do programa de matemática financeira, modelo de depreciação linear. A apresentação será dividida em 6 partes, iniciando pelos conceitos de depreciação, apresentação do modelo de depreciação linear, seguida do exemplo número 1, depois o critério de depreciação acelerada, seguida dos exemplos 2, 3, 4 e 5, e finalizando com questão anterior do teste ANPAD. Conceito de depreciação. Os ativos de produção imobilizados, que são normalmente máquinas, equipamentos e outros, em uma empresa, estão sujeitos a uma constante desvalorização, em função, principalmente, do desgaste e do envelhecimento de componentes, assim como pelo avanço tecnológico. A depreciação constituirá, desta maneira, um custo ou despesa e sempre será definida como a diferença entre o preço de compra de um ativo de produção e o seu valor de troca, ou valor residual, depois de certo tempo de utilização. A depreciação do ativo imobilizado, que é diretamente empregado na produção, é alocado como custo no balanço da empresa. A legislação permite isso. Por sua vez, os ativos que não forem usados diretamente na produção devem ter suas depreciações contabilizadas no balanço da empresa como despesa. O que isso implica? Ao contabilizar como custo a depreciação, há um incentivo ou uma renúncia fiscal. Por quê? Ao abater como custo a depreciação, há uma diminuição da receita e, portanto, uma diminuição do imposto de renda a ser pago pelo empresário, ou seja, isto é uma renúncia fiscal. A ideia desta renúncia é incentivar que o empresário, em função desta economia que ele faz, indireta, ele possa reinvestir na sua produção e, eventualmente, até comprar outros equipamentos ou substituir esse equipamento que está envelhecendo ao final da sua vida útil. A depreciação, ela pode ser real ou teórica. A depreciação real é a diferença entre do preço do bem novo e seu valor de revenda após um certo tempo. Mas, evidentemente, a gente só conhece a depreciação real quando conhece também o seu preço ou valor de revenda. A depreciação teórica se baseia em critérios de uso e critérios de desvalorização, ou seja, há uma estimativa do valor contábil do bem ao longo do tempo, que vai decrescendo ao longo do tempo em função da desvalorização. Normalmente, as empresas adotam um método de depreciação linear para lançamento contábil. Como se estabelece o modelo de depreciação linear? Vamos considerar que N minúsculo é a vida útil do bem imobilizado. PV é o valor de compra do bem. R, o valor residual do bem. D, o valor da depreciação total do bem, isto é, a diferença entre o valor de compra e o valor residual. V de B é o valor do bem num determinado instante T, decorrido de vida do bem. Então, o modelo de depreciação linear, portanto, é esta linha reta, coeficiente angular negativo, ângulo obtuso, que passa pelos pontos de abscissa 0, ordenada PV,
abscissa N ordenada R. E para decorrido um certo tempo T, o valor do bem é VB. E D é a diferença entre o preço de compra do ativo e o valor residual. Eventualmente, esse valor residual pode ser igual a zero. Então, a equação dessa reta é dada por VB igual a PV menos R sobre N vezes T, onde PV menos R sobre N é o coeficiente angular desta reta. E PV menos R sobre N é também D sobre N, que é a desvalorização do ativo ao longo de cada instante de tempo. A depreciação por período é, portanto, igual ao coeficiente angular da reta, PV menos R sobre N, que é igual a D sobre N. Esse valor aqui é D sobre N. Finalmente, a taxa de depreciação vai ser igual à depreciação percentual, ou seja, D sobre N divididos por PV. Então, este é o modelo de depreciação linear a ser adotado. Exemplo 1. Qual será a depreciação anual de um equipamento que foi adquirido por 220 mil e terá vida útil de 5 anos com valor residual nulo? Ou seja, eu quero a depreciação por ano. Em outras palavras, D sobre N. D é medido como o valor de aquisição do ativo, 220 mil reais, e o valor residual, que no caso é igual a zero. O tempo de vida útil, 5 anos. Então, a reta que representa o valor contábil do bem ao longo do tempo de utilização é dado por VB igual a PV menos R sobre N vezes T, onde VB é o valor contábil do bem após T anos de utilização. Como o valor residual é igual a zero e PV é igual a 220 e N é igual a 5 anos, segue-se imediatamente que PV menos R sobre N, que é D sobre N, que é a desvalorização por ano, é igual a 220 mil menos zero, valor residual é igual a zero, sobre 5, que é 44 mil reais por ano. Critério de depreciação acelerada. É um critério previsto na legislação. Aqueles bens que são utilizados por períodos maiores do que as 8 horas regulares previstas em lei, por força de sofrerem maior desgaste pela maior utilização, são beneficiados com uma depreciação acelerada, que se dá mediante a aplicação de coeficientes diferenciados, a saber, se eu tenho apenas um turno de 8 horas, não há depreciação acelerada, o coeficiente é igual a 1. Se eu utilizo o ativo por 2 turnos de 8 horas, a depreciação acelerada é 1,5, ou seja, 50% maior. E se eu uso por 3 turnos de 8 horas, a depreciação é o dobro, quer dizer, 100% maior. Exemplo 2. No ativo imobilizado de uma empresa, uma máquina está registrada por 45 mil, ou seja, esse aqui é o preço do ativo no momento de compra, o PV. A máquina tem vida útil de 10 anos, N igual a 10, e trabalha por 3 turnos de 8 horas, portanto, ela merece uma depreciação acelerada por força da legislação. Se a empresa adotar o método de depreciação linear, sem valor residual, R igual a zero, e comprova perante a legislação que exerce atividade de trabalho por mais de um turno, nesse caso 3, a taxa de depreciação e o custo de depreciação serão respectivamente de a taxa de depreciação e o custo da depreciação. Então, vamos ver isso aqui. São dadas 5 opções de resposta.
O preço do ativo de aquisição é R$ 45.000. O valor residual é igual a zero. A vida útil é 10 anos e o bem é utilizado por 3 turnos de 8 horas, portanto faz jus a um coeficiente de depreciação acelerada igual a 2. A depreciação anual é dada por D, que é PV menos R sobre N, multiplicado por este coeficiente de depreciação acelerada. Portanto, é igual a 45.000 menos zero, já que o resíduo é igual a zero, sobre 10. Se não houvesse depreciação acelerada, esse valor seria igual a 4.500. Mas como ele faz jus ao benefício de uma depreciação acelerada, a depreciação anual será 4.500 vezes 2, R$ 9.000 ao ano. Já a taxa de depreciação é o valor obtido anteriormente, divididos por PV, multiplicado por M. Esse 100 aqui é apenas para obter o resultado na forma de percentual. Então, eu tenho 4.500 vezes 2, 9.000, sobre 45.000 vezes 100, que é 20%. Se não houvesse depreciação acelerada, este valor seria de 10%. Então, a depreciação acelerada consiste simplesmente em aplicar o coeficiente M nas respectivas equações. Resposta desse problema, portanto, é a opção A, com R$ 9.000 ao ano e 20% de taxa de depreciação. Exemplo 3. Um veículo foi comprado por R$ 15.000, ou seja, 15.000 é o valor contábil do ativo. É previsto um valor residual de R$ 8.000 após 7 anos de uso. Então, R$ 8.000 é o valor residual após 7 anos de uso. Calcule o seu valor contábil depois de 3 anos. O valor contábil seria o VB na equação. Então, eu tenho o valor de aquisição do ativo, R$ 15.000, o valor residual, R$ 8.000, a vida útil do bem, 7 anos, e 3 anos é o tempo de utilização do bem. Pelo modelo de depreciação linear, o valor contábil, VB, é igual a PV, que é 15.000, menos PV, que é 15.000, menos R, 15.000 menos 8, sobre N, que é 7, vezes T, que é igual a 3. Então, eu tenho que VB é igual a R$ 12.000. Exemplo 4. Um equipamento é utilizado em um turno diário de 8 horas. E sua taxa de depreciação anual é 10%, ou seja, o bem deprecia 10% do seu valor a cada ano. Em 31/12 de 2010, ele aparecia registrado na contabilidade da seguinte maneira: equipamento, valor de compra, R$ 87.000. Depreciação acumulada, R$ 50.025. Entre parênteses, significa perda de valor, sinal negativo. Se for mantida a mesma taxa de depreciação, qual o período restante de depreciação do equipamento? Foram dadas 5 opções de resposta. Vamos avaliar o problema. Inicialmente, sabemos que a depreciação anual do equipamento é dada por 10% do valor inicial do bem, que é R$ 87.000, ou seja, o bem deprecia a R$ 8.700 ao ano. O tempo residual é, então, 87.000 menos os 50.000, que já depreciou, sobre 8.700. Logo, o tempo residual será 36.975, que é essa diferença aqui, sobre 8.700, que é igual a 4,25 anos, que são 4 anos e 3 meses, e a resposta é a opção B.
Exemplo 5. A metalúrgica de reposição tinha máquinas e equipamentos comprados em julho de 2006 por R$ 40 mil, com vida útil estimada em 10 anos. A depreciação tem sido feita em bases anuais, considerando o valor residual de 10%. Quando foi vendido esse equipamento no fim de março de 2010 por 20 mil, qual foi o valor contabilizado em perda de capital? Vamos observar aqui que a perda de capital é a diferença entre o valor contábil do bem e o valor de revenda. Então, o tempo de utilização do equipamento de julho de 2006 até março de 2010, para efeito de depreciação, é de 3 anos e 9 meses, ou seja, 3,75 anos. O valor de aquisição do bem, 40 mil. A vida útil, 10 anos. O valor residual, 10% do valor de aquisição, ou seja, 10% de 40 mil dá 4 mil. A depreciação total, portanto, é 40 mil menos 4 mil, 36 mil. A depreciação anual será 36 mil dividido por 10 anos, que é a vida útil, ou seja, a depreciação se dará a R$ 3.600 por ano. Se forem decorridos 3,75 anos, o valor contábil das máquinas e equipamentos será 40 mil menos 3,75 multiplicado pela depreciação a cada ano. Essa diferença dá 26.500. Então, este valor é VB. Se de VB eu subtrair 20 mil, que foi o valor obtido na venda do equipamento, eu terei 26.500 menos 20 mil igual a 6.500, que é a perda de capital que deverá ser lançada no balanço da empresa. Resposta, opção D. Finalmente, nós chegamos à questão do ANPAD, da edição de fevereiro de 2016. Um bem cujo valor é igual a 400 mil tem o valor residual de 120 mil. Sabe-se que a depreciação acumulada do referido bem em 4 anos é de 160 mil. Considerando o método de depreciação linear, qual é a vida útil em anos do referido bem? São oferecidas 5 opções de resposta. Então, N é a vida útil em anos. D igual a 160 mil é uma depreciação acumulada após 4 anos. Então, o valor do bem após 4 anos será 400 mil, que foi o valor de aquisição do bem, menos a depreciação acumulada, 160 mil. Portanto, o valor do bem, o VB, após 4 anos, é de 240 mil. Aplicando o modelo de depreciação linear, nós temos N é a vida útil, valor do bem é 40 mil, valor residual 120 mil, e aplicando a depreciação acumulada, VB 240 mil. Eu posso calcular N utilizando diretamente a equação da reta, mas se eu não me lembrar da equação da reta, eu posso resolver esse problema por semelhança de triângulos. Por exemplo, cateto menor, que é igual a 4 anos, está para o cateto maior, que são N anos, assim como esse cateto menor, que é a depreciação acumulada, está para o valor do bem menos o valor residual do bem. Ou seja, 160 mil, que é a depreciação acumulada, está para 400 mil menos 120 mil, assim como 4 está para N. Fazendo as contas, a gente chega a 7 anos. A resposta é a opção
C. É um problema fácil, especialmente depois de nós termos passado com atenção pelos problemas 1, 2, 3, 4 e 5, que aqui são narrados. Algumas recomendações de encerramento. Estudem o material de modelo de depreciação linear que está contido no caderno de matemática financeira. Revejam este PowerPoint narrado, especialmente os exemplos e exercícios, para fixar bem os conceitos. Em caso de dúvidas, não deixem de utilizar o fórum de dúvidas da plataforma EAD, que eu lhes atenderei com o maior prazer. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.